Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês mais uma vez aqui no Ciência Universalista e hoje estreando uma série nova, que é a série Universalizando. Nessa série, hoje é o vídeo número 1, vamos abordar sempre pequenos temas, pequenas partes de temas, para que a gente possa fazer um bate-papo e ver que sempre uma pergunta vai levar a outra, tá? E é aquele momento onde eu converso como se estivesse conversando com você numa mesa de um bar, no restaurante, no shopping, na sua casa, passeando, enfim. É sempre aquele papo bem de boa da galáxia, como eu falo. E, por exemplo, no ambiente de trabalho, em muitos locais, essas perguntas dessa série, elas chegam a mim e eu tenho certeza que chegam até você em algum momento de sua vida, tá? E são perguntas simples, mas muito complexas e profundas em seus conceitos. E eu queria começar com uma pergunta que ela é bem básica e ao mesmo tempo absurdamente complexa e que até recentemente no meu ambiente de trabalho chegou uma pergunta dessa, tá? E aí vem a pergunta: Rodrigo, ou você acredita em Deus? Aí vem, o que é que você acha? Responde aí nos comentários. Você acredita em Deus? Qual seria a sua resposta? Nos comentários coloque neste momento do vídeo qual seria a sua resposta para esta pergunta, tá? O interessante de uma pergunta é que ela sempre é relativa. É muito difícil, às vezes as perguntas podem até ser absolutas, mas normalmente são relativas. Então minha resposta normalmente vai ser depende. Depende do que você define Deus. Então, uma pergunta está levando, na verdade, uma outra. É o que é Deus? Para aí sim você poder definir se você acredita, né, crê, se você tem esse conhecimento, se você tem essa compreensão ou não, tá? E aí eu vou colocar um pouco da minha trajetória aqui, minha trajetória humana em relação a esse conceito. Normalmente quando a gente é criança, não sei se vocês concordam comigo, nós temos um instinto que eu acredito que seja um instinto natural de que tudo existe uma causa, para todo efeito existe uma causa, que é uma lei universal. Então, quando nós começamos a ter consciência de nós mesmos e consciência de um mundo externo, vem a pergunta: caramba, quem criou isso aqui? Porque se eu estou vendo, se isso é uma consequência, se isso existe, o que seria essa causa? E esse vazio, essa pergunta permanece com você, onde até quando normalmente você se depara com as crenças, as religiões, tá? Com a cultura. E dentro de cada religião, elas vão passar um seu conceito para sanar um pouco, pelo menos, esse vazio em relação a quem é a criação, quem é o criador, qual é a causa, né, primária do tudo, de todas as coisas. E aí vamos para um outro nível de questionamentos, tá? Quando você está em uma religião, normalmente em uma religião você vai acatar, você vai absorver um conceito que já foi definido. Só que após dentro das religiões, se você somente acatar e absorver, você, na minha opinião, vai estar cometendo um equívoco, porque você precisa continuar levando o questionamento, seja ele aonde for. E aí quando você leva o questionamento sobre o que é Deus, você precisa também ver a linha temporal. Nós nascemos recente e para trás. E as outras culturas? Aí vem o elemento cultura. E as outras civilizações que já passaram aqui pelo planeta. Qual era o conceito deles em relação a Deus? Ou a criação de tudo, né? Então nós vamos, por exemplo, para as mitologias. E aí quando a gente vai lá para trás, eu digo lá para trás em nossa história moderna, sumérios. Aí vai ter gente que vai falar: poxa, mas Sumérios é a primeira civilização. Ó, negativo. É a que a gente tem um maior conhecimento. A gente tem um maior conhecimento da história dos sumerianos para cá. E olha lá. Um maior entre aspas, né? O que tem antes dos sumerianos a gente praticamente não tem conhecimento, tá? E muitos cientistas... já vou entrar aqui em outro assunto, mas... E certamente a história é muito mais complexa e maior do que a gente imagina. E existem vestígios para isso, mas vou deixar para um outro momento. Ou para a Academia Universalista. Se você não conheça, tá? Então, dos sumerianos para cá, você começa a conhecer mitologias.
Então os sumerianos tinham as mitologias dele, do deus Anu, Enkidu, etc, etc, etc. E aí nós temos os egípcios, né, com Horus, com a turma toda lá, com Ra. Nós temos as culturas orientais, na Índia, temos Japão, China, temos Indonésia, temos as culturas africanas, em diversas civilizações, América Central, Incas, Maias, Aztecas, aquela coisa toda, diversas civilizações, e todas elas com conceitos sobre essas criações, às vezes normalmente sempre personificando essa entidade divina, né? Ou em entidades, ou lidando de uma questão múltipla, ou seja, politeísta, deuses, né? E enfim, e aí você chega até agora e pensa, caramba, e agora? Né? Temos muitas histórias por aí, mas a minha pergunta estão tentando sanar por uma religião ou uma cultura mais próxima e mais recente, mas será que ela está realmente atualizada? E aí quando você faz uma repaginação das mitologias antigas, você vai se surpreender como existe uma novela, como existe um conto muito semelhante entre essas mitologias, que nos levam a indagar. Caramba, por que são tão parecidas? Será que realmente eles lideram com conceitos, lideram com situações muito semelhantes nesses povos, gerando uma cultura mais integrada do que poderia ser, já que eram povos afastados ou até mesmo na linha temporal bem distante? Ou podemos analisar o seguinte: será que meu conceito hoje do divino, do monoteísmo, etc e tal, ele segue essa mesma novela, né? Onde é que a história interferiu nisso? Ou seja, o que eu quero mostrar é como é complexo você querer achar a crença correta, porque ela é altamente influenciada pela cultura, né? A história mostra isso. Então eu convido vocês chegou em um momento, dentro até mesmo da minha religiosidade na época, chegou no momento que eu parei e comecei a tentar analisar por mim mesmo. Eu falei, galera, tem algo estranho aí, né, nessas histórias, e eu quero analisar por mim mesmo, tá? Então, será que existe Deus como uma figura personificada? Será que existe um Deus? Deuses? E eu vou ser sincero, minha definição de Deus é a causa primária de todas as coisas. Ponto final. Além disso, não sei mais nada. Eu acho difícil algum ser humano, alguma entidade extraterrestre, qualquer consciência, saber talvez mais do que isso, tá? Vai saber mais do que eu, mas mais do que isso, acho difícil. Porque você, para saber o que é a causa do tudo, você tem que conhecer o tudo. De repente você tem que conhecer o que está além do infinito. Então isso é um paradoxo, isso nossa mente não está preparada para processar. Então, mas vamos fazer uma análise simples, tá? Uma análise pequena. Quando eu comecei a estudar química, em algum momento aí da escola, eu me dei com um conceito chamado entropia. O que é entropia? Entropia é uma medida do grau de desordem de um sistema. O que é isso, Rodrigo? Me xingou. Imagina que você tem Vou fazer uma analogia bem simples que eu já fiz aqui, com um bolo, tá? Você tá aqui com um bolo todo bonitinho, todo enfeitado, todo ornamentado. Ele está com um grau de ordem muito elevada. De repente uma criança começa a bater, arranca o pedaço, joga uma vela pro lado. A entropia começou a aumentar. A desordem aumentou. De repente alguém joga o bolo para cima, ele explode, vai para tudo que é lado, migalha para tudo que é lado. A entropia está bem alta, ou seja, a desordem, o caos ali das partículas do que era um bolo estão absurdamente espalhadas. Como é que eu pego agora essas partículas e volto exatamente ao bolo como ele estava? É praticamente impossível, tá? Ou seja, você aumentar a ordem, você aumentar a organização das partículas, dos elementos, é algo muito complexo. Requer muito conhecimento, muita inteligência. Enfim, então, aumentar a desordem, aumentar a entropia é fácil. É só explodir, quebrar, bater, então, enfim, a coisa caótica é mais simples. E aí, nós estudamos que na natureza, na física, na química, estudando a natureza, tudo tende ao aumento da entropia, né? Tudo tende a aumentar seu grau de desordem. Se olha uma estrela, ela está queimando, está explodindo, enfim, então tudo tende a isso.
Só que aí você, até mesmo na ciência, fora do campo filosófico da religião, da crença, na ciência você volta e pensa, peraí, se tudo está tendendo a um aumento da entropia, qual será o momento de entropia zero? Da zorra toda, né? E aí entra naquela questão do Big Bang e Deus. São conceitos antagônicos? Não, deixa eu reforçar de novo. O Big Bang ele não explica a origem do tudo. É uma teoria, certo? É uma hipótese que representa um comportamento identificado pela ciência, que é o distanciamento entre as galáxias. Então, isso denota uma expansão do universo, no nosso universo pelo menos visível, e daí é o conceito de Big Bang. Então, Big Bang é um conceito que explica a origem do tudo? Não. A ciência explica? Não. Isso eu acho bonito, porque infelizmente a ciência é lindíssima. O corpo científico, acadêmico, é que é complicado. Por quê? É feito de seres humanos. E o ser humano é complicado. Então, quando você analisa o que seria entropia zero do tudo, seria um momento onde o grau de ordem seria máximo. Agora vamos analisar o seguinte. Os cientistas apontam que o nosso universo visível ele tem a idade de 13,8 bilhões de anos. Eu vou arredondar. James Webb está aí, o telescópio, de repente essa idade até aumenta um pouquinho. Vamos arredondar para 14 bilhões. Para não ficar falando 13,8. 14 bilhões de anos. A idade da zorra toda, que a ciência estima. Pelo menos do que a gente enxerga, beleza? Beleza, 14 bilhões, decora esse nome. Aí você vai na lojinha do shopping ou vai em um aniversário e ganha de presente um cubo mágico. Certamente você já viu esse brinquedo aqui. Esse cubo, né, com 6 faces. E cada face aí vai variar a quantidade de elementos, 9, enfim. Com algumas cores, onde a brincadeira aí é você deixar cada face com uma mesma cor, certo? Então, é fácil fazer isso aí. Olha, não me dê um cubo mágico desse aí que eu acho que eu não consigo resolver. Agora, quem já tem as manhas, quem estudou, quem se preparou, consegue resolver isso muito rápido. Inclusive, se você der na mão aí de um menino de 6 anos na China, bem capaz de em meio segundo ele resolver. Né? Enfim. Mas é algo bem simples, não é isso? Não é algo bem simples? Aí se eu te perguntar, a complexidade de um cubo mágico em relação à complexidade, por exemplo, de um corpo humano e todo o seu equilíbrio, o seu funcionamento, sua infinidade de sistemas coexistindo, compartilhando a química, a energia elétrica, as informações, enfim, podemos, né, partir da premissa que a complexidade de um corpo humano é infinitamente maior do que a complexidade de um cubo mágico, beleza? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a estatística e pensar que podemos pegar um cubo mágico que está todo ali aleatoriamente, né, com as cores espalhadas, e nós vamos colocar em uma máquina que ele vai fazer um movimento aleatório nesse cubo mágico a cada 1 segundo. E aí você deixa lá. Aí eu te pergunto, aleatoriamente, caoticamente, você acha que esse cubo mágico ele vai ficar resolvido do nada, no caos, em quanto tempo? Aí é que tá, você pode pensar assim, pô, acho que uma semana, né? 1 ano, 10 anos. Pessoal, a possibilidade desse cubo mágico ser resolvido aleatoriamente em menos de 14 bilhões de anos, olha só, em menos de 14 bilhões de anos, é em menos de 1%. E eu posso garantir que ele vai estar pronto, que ele vai ter resolvido em mais de 1 trilhão de anos. Lembrando, nosso universo tem 14 bilhões. 1 trilhão de anos. E, muito provavelmente, em torno de uns 60 bilhões de anos, ele vai ficar... Do nada, ele vai ficar resolvido. 60 bilhões de anos. Agora, isso por quê? Porque são movimentos aleatórios em um sistema chamado burro. Um sistema que ele não tem retorno da informação. Ele tá só movimentando. Então ele não sabe, caramba, quais são os movimentos que eu fiz, eu não tenho memória, né? Será que eu tô perto da solução, tô longe?
E basta você aplicar um pouco de inteligência, memória, inteligência, ali, um pouco de retorno da informação àquele sistema, que ele se resolve rapidamente, como na mão de uma criança esperta, que coloca as mãozinhas na mesa, aperta o botão, bota as mãozinhas de novo e entra no Guinness. Fiz em 1 segundo. Aí você compara 1 minuto de resolução de um cubo mágico em relação a 60 bilhões de anos no caos. O que eu quero dizer com isso? Imagina a complexidade do corpo humano, onde dentro de uma célula de trilhões que você tem, em uma fita de DNA, nós temos as bases nitrogenadas de uma fita de DNA, que se você esticar isso, vai dar umas 6 voltas no planeta, uma fita de DNA com mais de 4.000 livros de 500 páginas de informação para definir uma porrada de coisa que você nem imagina no corpo humano. Então imagina a complexidade, a organização, a sofisticação que está em um pontinho de trilhões do seu corpo. Isso, seu corpo em um planeta, em um sistema solar, em uma galáxia com bilhões, trilhões, zilhões de elementos, em uma ordem, em um equilíbrio, em uma organização que a gente não faz nem ideia. E aí eu te pergunto, como um cubo mágico não pode existir, né? Não pode ser resolvido dentro da idade do universo, como o próprio universo ele pode existir em um nível tão elevado de organização. Daí vem um conceito do... Nossa, deu um branco agora. Aí vem um conceito de Deus, aí vem um conceito de uma inteligência muito grande, né? O arquiteto divino, o arquiteto do tudo. Ou seja, vem a ideia de que a inteligência ela é praticamente infinita em tudo, em cada pontinho do seu tudo. E ainda mais quando a gente vai analisar que o universo é o tudo em tudo. Cada pontinho tem o seu tudo. Tá? Então, agora vem vamos voltar à pergunta. Rodrigo, você acredita em Deus? Aí depende. Eu acredito que o universo, ele tem uma causa primária, e essa causa primária é a inteligência maior que nós podemos conceber. Então, a isso, se você chamar de Deus, aí eu diria sim, eu acredito em Deus. Eu acredito que o tudo tem uma causa, tá? E a isso eu vou chamar de Deus. Ponto. Agora, se você me perguntar se eu acredito em relação a um Deus religioso, sentado no trono, um Deus que no Antigo Testamento faz um cara de merda, e aprendeu com a humanidade, não. Isso não faz sentido nenhum na minha visão, tá? Um Deus que fica ali sentado, falando, que chega ali pro pastor que tá ali, pastor, agora você vai dar um dinheirinho ali, vai fazer isso aqui. Não. Eu acho que o grande problema do ser humano é justamente que o imediatismo e a preguiça mental de querer explicar o tudo muito rápido, muito raso, tá? Estamos lidando com conceitos que vão além da nossa compreensão. Eu acho que nós temos que ter a humildade e respeitar o nosso momento. A gente tem que analisar o seguinte: naquela história ali, era Deus falando? Certamente não. Foi interpretação, né, equivocada? Sim. Quem interpretou poderia interpretar de outra forma? Talvez não, né? Olha o momento, enfim. Nós precisamos sempre questionar e revisar, inclusive, as nossas crenças, tá? Então, o universo ele é muito complexo, mas muito complexo e ordenado. Então, a essa causa do momento, do estado de entropia zero, eu chamo de Deus. E eu posso dizer o seguinte: apesar de ter passado por algumas religiões, na ciência foi o meu momento de maior espiritualidade. Foi o lugar que mais me mostrou o quão nós somos pequenos e ao mesmo tempo somos um literal universo, onde todos os pontos aqui, todos os pontos estão conectados, tudo está conectado em tudo, e cada pontinho do tudo contém um próprio tudo, tá? Que é o modelo fractal que a gente vai falar em outros momentos, e na academia a gente trabalhou muito bem esses conceitos. Mas aí você pode me perguntar: Rodrigo, tá, beleza, mas qual é a sua religião? E essa pergunta vai ficar para a nossa próxima conversa, nosso próximo capítulo, beleza? Se você teve alguma dúvida, comentário, crítica, bater um papo, deixa aqui seus comentários. Existe também um grupo do Instagram ou do Telegram, um grupo no WhatsApp, tá?
Instagram até tem, eu quase não uso, não vou mentir. Mas existe lá o Instagram do Ciência Universalista. Mas se você não conhece, o que eu queria enfatizar é o site cienciauniversalista.com.br e aqui mesmo no YouTube, que tem a playlist chamada Academia Universalista, que é um curso que eu já estou no antepenúltimo capítulo, tá? Onde são diversas aulas com as bases do conhecimento todas interligadas, com caminhos do conhecimento diferentes. Enfim, espero que você goste e participe. E como tudo nessa iniciativa é gratuito, então aproveita, beleza? Então, gente, e você? Acredita em Deus? Deixa aí seu comentário. E espero vocês aqui na próxima, tá bom? Para o nosso papo mais rápido. Gente, um grande abraço, grande beijo. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.